Então, nós estamos vendo agora a criação e a palavra. Página 1, Jesus é o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, nota do autor, João 1, versículo 1 e 2, no princípio. Muito antes da fundação do mundo, antes de tudo, ele já existia. O texto no livro de Provérbios diz: ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quer dizer, Jesus, no início, na criação do mundo, Jesus já se fazia presente, porque ele era a palavra. Quando Deus disse, haja luz, quando Deus fala, é o próprio Senhor Jesus fazendo com que a luz viesse a existir. Jesus sempre foi a palavra, sempre foi a palavra. Em João diz que Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Pai do Senhor, nós estaremos agora dando continuidade ao estudo com o tema A Criação e a Palavra. Gostaria de lhe convidar para nos acompanhar na sua apostila, na página de número 1. O nosso querido apóstolo Jackson, ele já trouxe uma mensagem sobre a parte da criação e a palavra, mas nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre essas duas palavras que aparecem aí na sua apostila. É a palavra Logos e a segunda aparece a palavra Rema. E talvez você me pergunte por que dessas coisas, por que palavra Logos, por que palavra Rema, o que isso significa. Então nós gostaríamos de mostrar-lhes, à luz das Escrituras, o significado dessa palavra. Quando você ouve na Bíblia a expressão palavra, essa expressão está em dois sentidos, em duas palavras diferentes. Quando você lê a Bíblia no Novo Testamento e aparece a própria palavra, o nome palavra, ela estará ou escrito Logos ou estará escrito Rema. Então nós precisamos saber qual é a diferença entre o Logos e o Rema. A palavra, chamada palavra em hebraico, chama-se Davar, ou Davara. Davar Elohim é chamado da palavra de Deus. Então, quando entramos já para o termo grego, existe a primeira palavra, a palavra chamada Logos. Logos refere simplesmente, nada mais é do que a palavra, ela escrita, a palavra pronunciada, a palavra em que você a descreve. Hoje o nosso tema é falarmos sobre Jesus, o Verbo que se fez carne, o Verbo de Deus, o Verbo que morreu e ressuscitou. Então, por exemplo, quando você encontra um estudante de teologia e ele fica só estudando a Bíblia, ele conhece todos os termos da Bíblia, ele conhece todos os textos do Antigo Testamento, ele conhece cada parte do Novo Testamento, ele compreende as línguas originais, ele tem a palavra Logos, daí teologia, Logos, logia, Logos. Esta logia qualquer um pode ter. Qualquer um que se examine a palavra e mergulhe nos livros, ele terá a palavra Logos. É a palavra que está escrita para todo mundo, o mundo inteiro. Praticamente o mundo inteiro tem acesso às Sagradas Escrituras. Então, essa é a palavra Logos. É todo o Antigo Testamento, é todo o Pentateuco, é todos os mandamentos que a Bíblia nos ordena. Este é o Logos. Mas nós temos agora a outra expressão chamada Rema. Rema já dá-se a entender que é a palavra revelada, é algo mais profundo, é algo revelado para ti, é algo que estava oculto, é algo que estava escondido, é algo que estava debaixo dos tapetes e foi revelado. Esta é a palavra Rema. Por exemplo, você lê na Bíblia, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Isto são os logos, são os mandamentos. Mas vamos supor que você, debaixo desse texto, você recebe uma inspiração para trazer uma mensagem. Já não é mais logos, é rema. A rema é aquilo que os livros, as apostilas, as enciclopédias não dizem. É aquilo que você encontra através da oração, da busca, através do Espírito Santo.
Eu creio que você que está nos assistindo agora, o teu desejo é se tornar um pregador do Evangelho, é se tornar um ministro do Evangelho. Vocês não estão me assistindo simplesmente para a gente trazer aqui uma palavra bem acadêmica e encher a sua mente. O objetivo nosso, além de te dar um conhecimento bíblico, uma bagagem para você crescer, o nosso objetivo é também fazer com que você tenha revelações da palavra, que você leia a Bíblia, entenda a Bíblia e tenha a capacidade de ministrar a verdadeira rema. Por exemplo, quando Jesus dizia em Mateus 4, está escrito, está escrito, está escrito, ele estava dizendo para Satanás o Logos, está escrito, eu conheço o texto, está escrito, eu sei o que está ali. Mas quando Jesus no final de Lucas 4 ele diz, dito estais, ele já está usando a palavra rema, ele já está trazendo a palavra da revelação. Quando a mulher disse para Jesus, segundo a tua palavra, esta segunda palavra já não é logos, é rema. Quando Jesus disse, joguem a rede no lado do barco, no lado direito do barco, eles disseram, Rabi, mestre, sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Já não é o logos, já não é a palavra escrita, já não é a palavra que está ali simplesmente escrita, mas é a palavra revelada. E nós vamos perceber que em todo o Antigo Testamento, a palavra de Deus, eu quero que você entenda que a palavra de Deus, antes de ser escrita, ela estava dentro do homem. Adão carregava consigo as Sagradas Escrituras. Quando ele peca, ele teve que, desculpa a expressão, vomitar, botar para fora tudo o que estava dentro dele. Foi necessário que fosse escrito por homens. Então Deus já havia colocado dentro do ser humano seus mandamentos, seus juízos, seus preceitos, mas o homem, devido ao seu pecado, devido à sua iniquidade, devido à sua queda, ele se afastou de Deus. Então hoje nós temos um papel em capítulos, em versículos, mas ela continua sendo as Sagradas Escrituras. Jesus Cristo é o Verbo de Deus.